Iniciou. Boa noite. A gente só vai esperando as pessoas para entrar. E como é que vocês estão? Dizem aí. A paz do Senhor. Minha primeira live, gente, eu estou bem nervosa. E como é que eu posso dizer? Eu vou falar uma palavra para vocês, ao coração de vocês. Esse é o tema que tá aí. O encontro que mudou uma história. Uma passagem, ela é conhecida, mas eu estarei explicando ela. Paz do Senhor. Amém. E antes de eu estar falando a palavra, eu quero... Paz do Senhor, José Raimundo. Amém. Silva, paz do Senhor. Amém, irmãos. Amém. Paz. Boa noite a todos que estão entrando. Já temos 15 pessoas. Olá, Marcelo. Amém, irmão. Que também Deus continue abençoando a vida de vocês. Amém. Já temos 18 pessoas conosco. Com certeza, Jonathan. Primeira live a gente estava pensando também até em fazer outra, próximo ano já. E com certeza sim, essa vai ser a primeira de muitas. E a gente está esperando só mais pessoas entrarem E eu vou começar com um louvor. Eu acredito que já tenha um número bom de pessoas. Já tem 37 pessoas. 54. E eu vou começar aqui louvando uma música, ela é bem conhecida, gente. Foi a pedido de um irmão. E eu acho que ele ainda não entrou. Aqui, mas... Amém. Amém, irmão. Irmão Raí Monteiro, eu acho que é o nome dele. Se eu falei certo, me desculpe se ele estiver aqui. Se ele estiver aqui, tem como mandar aí um oi. Eu acho que ele ainda não entrou. Ele havia pedido pra mim cantar uma música, mas eu acho que ele ainda não entrou, irmãos. Hermeson Batista entrou. Dora. Pai do Senhor, irmãos que estão entrando. Deus abençoe a vida de vocês. Sou uma jovem que está começando agora, mas eu estou vendo um número muito bom de pessoas. Amém. Então eu vou começar cantando uma música, irmãos, que é... Amém, Marcelo. Amém, irmão. E eu vou começar aqui cantando uma música, ela é bem conhecida, é da Sobrevivi, da Shirley Cavalhais. O vento não me derrubou, o medo não me parou, a guerra me feriu, mas a experiência ficou. Eu não me calei e não vou me calar, enquanto houver fôlego vou adorar. Posso até ter caído na guerra, mas caído não vou ficar. Sei que o vento vai passar, então pensei que o meu milagre vai chegar. Deus conhece a minha história, sabe tudo sobre mim.
É só olhar para trás para ver quantas guerras já venci. Sobrevivi, adorando, sobrevivi, confiando, sobrevivi, não desisti, Deus cuida de mim. Sobrevivi, adorando, sobrevivi, confiando, sobrevivi, não desisti, Deus cuida de mim. E Ele cuida de vocês também, irmãos. Essa é uma música muito bonita e ela fala muito, não somente ao meu coração. Eu creio que também ela fala ao coração de vocês. Amém. Gente, o meu ministério, eu sou uma jovem, como eu falei, mas eu nasci no berço cristão. Mas a minha história, ela é um grande testemunho. Aos 7 anos de idade, eu perdi ao meu pai. E só ficou a minha mãe, eu e as minhas 2 irmãs. Eu era muito pequenininha, eu apenas tinha 7 aninhos. E a gente teve que lutar sozinha. Minha mãe não trabalhava e a gente era muito pequena. E grande foi as lutas que a gente enfrentou ao longo desse tempo todinho. E eu posso dizer que eu comecei a ter a experiência com Deus esse ano. Começou na pandemia, mas o meu ministério, ele começou esse ano. Os anos atrás eu trazia saudação, mas era no papelzinho, era aquela coisa pouquinha. Só que esse ano eu tive um encontro de verdade com Deus. Ele me chamou para um particular. Sim, gente, uma jovem de 15 anos. E eu não entendi muito bem o particular que ele havia me chamado. E depois eu vim começar a compreender o porquê ele tinha feito tudo que ele fez na minha vida. Esse particular com Deus começou em abril. E foi muito difícil. Eu passei com uma guerra espiritual muito grande. Às 2 da manhã, acho que vocês não sabem a minha história, eu estou contando aqui. Às 2 da manhã eu estava acordada toda noite. Eu passei um mês desse jeito. E eu estava trancada dentro do meu banheiro. Eu estava orando a Deus, mas eu chorava porque a guerra era tão grande que me fazia eu sentir uma dor enorme. Não era uma dor física, mas era uma dor espiritual. Enquanto todo mundo daqui de casa dormia, eu estava acordada, pelejando pela minha vida. E eu não entendi o que estava acontecendo comigo. E depois eu vim entender o propósito de Deus na minha vida, que era pregar a palavra para as outras pessoas, para vocês, para as pessoas que necessitavam também. Porque como é que eu ia falar dele se eu nunca havia passado por uma experiência com ele? Então foi necessário ele me chamar para um particular, para depois eu ensinar aos outros o que eu aprendi com ele. E é isso, irmão. O Erimelson, ele pediu para mim mandar um beijo para ele. Um beijo, irmão. Um beijo a todos também que estão assistindo. É uma honra estar com todos vocês aqui. Eu não sei se o meu tio Fred está aqui, mas também eu vou mandar um oi para ele, que quando ele soube que eu ia estar gravando uma live, ele começou a compartilhar aí para todo mundo. E é uma honra estar aqui. Não imaginava isso, irmãos, mas é uma honra mesmo. Ele é o noivo da minha tia. Não é meu tio de sangue, mas eu considero ele como o meu tio. Pai do Senhor, irmão. E essa minha história, eu acho que é um encontro que vai ter a ver com a palavra que eu vou estar pregando daqui a pouco. Agora, eu quero chamar as minhas 2 irmãs para cantarem mais uma música comigo. Agora vamos ter a participação delas, vem? Também é uma música bem conhecida e eu acredito que vai falar o coração de vocês. Elas já estão chegando, irmãos. Boa noite. Boa noite. Eu vou apresentar vocês. Essa é a minha irmã Fernanda e essa é a minha irmã Gabriela. E a gente vai estar cantando uma música Existe Vida Aí, que começa assim.
não acabou. Espalharam por aí que já terminou e que era o teu fim, mas não terminou. Se enganou quem pensou que a história findou. Se equivocou, eu vou mostrar pra quem achou que terminou. Vou deixar pensarem que o projeto falhou. Eu vou chegar depois só pra impressionar. Eu tô montando um contexto porque eu quero impactar. E eu já lhe aviso logo, não pense que morreu, que a história acabou e que você perdeu. Eu vou entrar num ambiente pra operar. Com os olhos da fé passei a enxergar que ainda tem vida aí. E mesmo que o cenário diga que é o fim e as evidências gritam que é pra desistir, mas eu estou dizendo ainda existe vida aí, ainda tem vida aí. O tempo não limita o que eu vou fazer, eu lhe garanto e afirmo pra você, ainda tem vida aí, vai voltar a viver, existe vida aí. Amém. Irmãos, eu tenho que dizer que muitos pensam sobre a minha e sobre a tua vida, que por ela não está indo muito bem, por ela estar passando por dificuldades, a gente olhar para a nossa volta e a gente só vê destruição, a gente vê que nada tá, que tudo saiu do nosso controle, as pessoas pensam que a nossa história acabou. Elas pensam que já não tem mais jeito pra gente, que ele é o nosso fim. Só que Deus, ele é um Deus de surpresa. Ele surpreende pessoas aqui na terra. E eu quero dizer para os irmãos que ainda que as pessoas pensam que a tua árvore ela tá só no tronquinho, que não tem mais jeito, eu tenho que dizer para vocês, irmãos, que tem raiz. E se tem raiz, ela continua viva. Se tem raiz, ainda existe, não acabou. Podem pensar isso, mas não acabou. Ainda existe vida, ainda existe vida. E é isso que a palavra que vai ser tratada hoje à noite. Ela vai falar de uma história de uma mulher que estava passando por uns olhares de acusação. Muitas das vezes nós passamos por isso, mas tem um motivo. E eu quero entrar nessa palavra nessa noite. Amém, irmãos? Que fica em João, capítulo 4. Quem puder estiver com a Bíblia aí do seu ladinho e quiser abrir. João, capítulo 4, versículo 14, que começa assim: mas a pessoa que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der se tornará nela uma fonte de água que dará vida eterna. Irmãos, aqui vai falar de Jesus e a mulher samaritana. Ela é uma história forte, muito forte. Se a gente for começar aqui a ler, Jesus ele vai chegar ali na Samaria, naquela cidade, e ele vai dispensar os discípulos para eles irem comprar comida. Só que Jesus ele não estava com fome, porque mais aqui na frente, se vocês forem ler no versículo 34, vai dizer: a minha comida, diz Jesus, é fazer a vontade daquele que me enviou e terminar o trabalho que ele me deu para fazer. Jesus ele não estava com fome, mas era necessário eles dispensarem os discípulos, porque eles não iam compreender o que Jesus ia fazer ali. Porque eles poderiam,
os samaritanos e os judeus, eles não se davam bem. Então eu acredito, se os discípulos eles ficassem ali, eles iam ficar cochichando: ei, essa mulher não é uma samaritana? Porque Jesus conversa com ela? Porque Jesus está conversando com essa mulher? Segundo, porque Jesus está conversando com essa mulher se ela é uma prostituta? Então Jesus ele dispensou eles, porque eles não iam entender, eles não iam compreender o que Jesus ia fazer na vida daquela mulher. E é isso que Deus faz nas nossas vidas. Ele tira as pessoas ao nosso redor. É porque a gente fala: Senhor Jesus, eu estou tão sozinho nesse processo. Mas é para você entender que é porque o que o Senhor ele vai fazer na tua vida. As pessoas que, se eles estivessem contigo, eles não iam estar entendendo. Eles não iriam entender, eles iam ficar cochichando. Eles iam ficar falando da tua história. Eles iam ficar falando do teu processo. E Jesus ele não deixa pessoas assim, porque é um tratamento que ele quer só comigo e ele quer só contigo. Me traz à memória, sabe qual é a história? A história de Zaqueu, irmãos. Quando ele ali subiu naquela árvore e ele ficou prestando atenção em Jesus. E Jesus disse: ei, Zaqueu, desce aí, porque hoje eu quero repousar em tua casa. Zaqueu ele era um cobrador de impostos. Ele pegava dinheiro de pessoas que não tinham condição. Jesus poderia ter falado assim para ele: ei, Zaqueu, eu sei qual é o teu erro, eu sei que tu tem feito isso aqui não está certo. E ele começar a desmascarar Zaqueu na frente de todo mundo. E ele chamou Zaqueu para a casa dele. E ele foi falar ali com Zaqueu dentro da casa, porque era necessário tratar com Zaqueu, era dentro da casa dele, era no particular com ele, era quando ninguém estava olhando. E assim vai ser Jesus, ele vai tirar as pessoas da tua volta, para ele começar a ter um particular contigo, porque as pessoas elas não vão entender o que Jesus ele vai fazer, eles não vão ver o processo, mas eles terão que ver o resultado. E porque o pecado daquela mulher, ele havia sido cometido em oculto, e a vergonha ela estava sendo em público. Então Jesus ele tratou com ela em oculto e honrou ela em público. Então vai ser assim comigo e contigo, não vai ser diferente. Jesus ele vai tratar contigo em oculto, mas ele vai te honrar em público. Amém, irmãos? E Jesus, ele já sabia o que ele ia fazer naquela cidade, irmão. Jesus ali, ele não foi, ele sentou ali, ele estava cansado, ele estava com sede, mas ele sentou ali com um propósito. E ele sabia o que ele ia fazer naquela cidade. Jesus, ele nunca vai a um lugar sem não ter processo, sem não ter um propósito. Jesus, ele não chega em nenhum canto para não haver mudança, porque aonde ele chega, há transformação. E Jesus, ele sabia muito bem que ali havia uma mulher que ia para aquele lugar. Jesus, ele havia marcado um encontro com ela sem ela saber. E ele faz comigo e contigo. Jesus, ele marca um encontro comigo e com a tua vida sem nós saber. Quando nós menos percebemos, nós já está em um encontro com Jesus. Nós já está ali tendo uma conversa com ele. E ele começa a revelar coisas que ninguém conhece, somente nós. E é aquilo que a gente faz em oculto e a gente diz: ah, ninguém está vendo. Mas eu te digo, Jesus ele vê. Jesus ele conhece o mais profundo e oculto do teu coração. Ele conhece aquilo que tu não conta pra ninguém. Ele sabe. E Jesus ele marcou esse encontro porque ele ia fazer uma surpresa na terra. Ele ia fazer uma surpresa tão grande naquela terra. Ele ia impactar, é a palavra certa. E ele ia impactar com o testemunho daquela mulher. E porque essa mulher ela chegou naquele poço escondida. Ela foi no horário de 12 horas. Um horário que ninguém ia naquele poço. As mulheres de antigamente, elas buscavam água. Era antes.
E como ela sabia que ali se reunia muitas mulheres, era o canto de encontro daquelas mulheres. Então ela decidiu ir no horário a qual ninguém ia, para ela não ser vista. Como eu tinha falado antes, ela era uma mulher prostituta e ela tinha vergonha da vida que ela seguia. Ela tinha vergonha do pecado que ela carregava com ela. Eu imagino que quando ela chegou naquele poço, ela viu Jesus. Com certeza ela viu ele ali sentado. E eu imagino que ela disse desse jeito: ah, ele vai ser mais um que vai me rejeitar. Ele não vai me ver aqui como todo mundo, ninguém presta atenção. Ninguém se importa comigo. O meu presente, ele traz vergonha. O que eu faço, ele traz vergonha. Então ele vai me rejeitar como todo mundo à minha volta me rejeita. Mas quando aquela mulher ela vem chegando, eu imagino que ela estava ali cabisbaixa. E ela chega ali naquele poço, pronta para pegar aquela água. E Jesus ele diz desse jeito: me dá um pouco de água. Eu acho que aquela mulher lhe levou um susto. É comigo que ele está falando? Ele disse: me dá um pouco de água. Eu imagino que aquela mulher disse desse jeito pela primeira vez. Alguém me tratou com honra. Alguém me tratou como uma mulher normal. Alguém me tratou como uma mulher que não tem pecado. Ele sabe, eu não sei se ele sabe do meu pecado, que a cidade, ela é espalhada, todo mundo me conhece. Mas ele me tratou como uma mulher normal. E só que tem um porém, irmãos. Jesus, quando eu estava lendo essa palavra, ele disse desse jeito. Ele disse isso, mas a verdade é que ele queria dizer: ei, eu te vi. E que bom que você chegou, porque eu te esperava. Muitas das vezes a gente tem levado uma vida tão difícil. E a gente chega a um ponto da nossa vida que ninguém está vendo nós. E a gente diz desse jeito: ninguém está me vendo. Será que não vai ser diferente com Jesus? Eu sendo uma pessoa tão pecadora, tão cheia de pecado, erro todos os santos dias. Jesus, ele vai me tratar como todas as outras pessoas. Ele é alguém perfeito. Nele não há defeito. Mas, sabe, Jesus, ele vai contra a lógica do homem. Ele diz: ei, ninguém está te vendo, mas eu tô. E que bom que tu chegou a um ponto a qual ninguém está te vendo, porque eu posso te ver. Ninguém está falando contigo, mas tu vai ouvir a minha voz. É a hora que tu vai parar para me ouvir. E eu acredito que os olhos daquela mulher, ela se encheu de lágrimas, porque alguém estava ali falando com ela. E continuando aqui a história, e ela diz desse jeito: como tu, um judeu, fala comigo, samaritano? E então Jesus disse: se você soubesse. E ela pegou e disse: então como é que o Senhor me pede água? Ele disse: se você soubesse o Deus que pode dar, e quem é que está lhe pedindo água, você pediria e ele daria a água da vida. Ela respondeu: o Senhor não tem balde para tirar água, e o poço é fundo. Como é que vai conseguir essa água da vida? Nossos antepassados Jacó nos deu esse poço. Ele, os seus filhos e os seus animais beberam água daqui. Será que o Senhor é mais importante do que Jacó? Então Jesus disse: quem beber desta água terá sede de novo. E ele começou a falar: a água que eu lhe der nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der se tornará nela uma fonte de água que terá vida eterna. Então a mulher pediu: por favor, me dê desta água. Assim eu nunca mais terei sede e não precisarei mais vir aqui buscar a água. Eu imagino que na hora Jesus olhou para ela e disse: ah, mulher, tu não está entendendo o que eu quero falar contigo. Não é água normal que eu quero te dar. E eu imagino que quando ela ali começou a falar isso: eu não precisarei mais vir aqui buscar essa água. Ela estava falando de um caminho terreno, da casa dela e do poço. Mas Jesus, ele queria mudar o caminho que ela estava seguindo.
Jesus queria mudar a forma que ela estava vivendo a sua vida e ela não estava entendendo, mas Jesus ele estava revelando. E irmãos, Jesus ele poderia, naquela hora que Jesus revelou que ele tinha água, ele poderia ter dito desse jeito: pega esta água que eu estou te falando, que eu estou querendo te dar. Mas deixa eu te dizer, Jesus primeiro ele revelou o pecado daquela mulher. Eu imagino aquela mulher dizendo: pera ainda, tu revelou aquilo que ninguém sabe. É o oculto que tu está revelando. Quem é esse que revela o mais profundo e o oculto daquilo que eu estou vivendo? Só que Jesus ele havia revelado aquilo para que ela viesse a ver um conserto. Porque a água limpa, ela não podia ser derramada em vaso sujo. Então era necessário primeiro o vaso ser limpado, para depois a água descer e essa água virar, e essa água se tornar uma fonte que não se acabaria. Para muitos, se estivessem ali, iam dizer: eita, essa revelação que ele acabou de falar está trazendo vergonha. Mas a verdade é que aquela revelação, ele estava fazendo mudança de caráter. Ele estava transformando, ele estava entrando aos poucos na vida daquela mulher. Sem ela perceber, ela só estava abrindo o coração dela para esse Jesus entrar. Sem ela saber, ele já estava entrando ali, ó, devagarzinho. E quando das vezes a gente não está entendendo, a gente está passando tanto pelo processo, a gente fala: meu Deus, eu estou sentindo tanta vontade de te buscar. Isso nunca aconteceu, mas é porque a gente não está entendendo. Jesus ele está entrando, ó, aos pouquinhos na minha e na tua vida. E aquela mulher, ela ao mesmo tempo sem entender, ela estava entendendo. E ela disse desse jeito: então onde eu posso adorar esse Deus? No templo ou no monte? Ela começou ali a limitar Deus. Aí Jesus começa a olhar para ela e diz: não me limita não. Em outras palavras, ele não disse isso, mas eu acredito que ele estava dizendo isso para essa mulher: ei, não me limita não. Eu não só estou no templo ou no monte não. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Se eles estão no templo, eles estão me adorando em espírito. Se eles estão no monte, eles estão me adorando em espírito. Se eles estão em qualquer lugar, eles estão me adorando. E porque não importa o lugar qual você esteja, aonde você colocar a planta dos seus pés, eu me farei presente, porque é a presença que será chamada e ansiada, essa será a minha. Te digo hoje, não sei onde você está, se é na igreja, se é no templo, se é no monte, se é dentro do seu quarto, se é dentro de um banheiro, eu não sei. Se é numa faculdade, se é numa escola, eu não sei aonde você se encontra. Mas eu te digo, não importa onde você esteja, se você chamar a presença do Senhor, ela se fará presente. Se você chamar com todo o seu coração, ela se fará presente. Porque a Bíblia diz que se você buscar, você achará. E se você bater na porta, ela se abrirá. Porque Deus jamais desprezará um coração contrito que chega à sua presença. E na mesma hora, e ela começou a dizer: ei, pera ainda, essas palavras eu conheço. Só quem poderia dizer é o Messias. Mas eu preciso ouvir dele quem ele é. E foi isso que aconteceu. Aí ele pega e diz, a mulher diz: eu sei que o Messias chamado Cristo tem de vir, e quando ele vier vai explicar tudo para nós. Então Jesus afirmou: pois eu que estou falando com você sou o Messias. Eu imagino que aquela mulher disse desse jeito:
Era tudo que eu precisava ouvir nesse momento. Eu já sabia quem tu eras, mas eu precisava ouvir da tua boca quem era você, quem era aquele que está falando comigo, que não me rejeitou como todo mundo me rejeitou, que foi diferente como todo mundo não foi, que me tratou de uma forma que eu nunca imaginei. E na mesma hora os discípulos, aí nessa hora os discípulos chegam e eles começam a entender o que é que eles não entendem, o que é que Jesus está falando com essa mulher. O que será? Eu não estou entendendo nada. E eu imagino que eles começaram a falar, tu tá entendendo alguma coisa? E eles começaram a falar, não, eu não estou entendendo nada. Mas essa mulher, quando ouviu falar que ele era o Messias, na mesma hora, aqui a minha Bíblia diz que ela largou o seu pote e saiu correndo para aquela cidade. Se lembra quando eu disse no começo? Eu disse que aquela mulher, ela não queria ser vista. Antes ela não queria. Agora ela fez questão de todos olharem para ela. Porque eu imagino que ela dizia, com o meu passado não me importo, porque ele já foi transformado. E o passado que antes trazia vergonha virou o testemunho que trouxe pessoas para os pés de Jesus, porque a transformação trouxe consigo mudança de caráter. Gente, aquela transformação, eu acredito que criou naquela mulher uma esperança tão grande, que ela disse, agora a minha vida ela é diferente, agora ela vai ter um testemunho diferente. Se antes me olhavam de uma forma, agora vão começar a me olhar de outra. O que o Senhor está dizendo para ti é, ainda o teu testemunho impactará muita gente, e muitos virão para a minha presença através de ti. Mas saberás tu que foi por causa de mim que arranquei de ti o teu passado de vergonha e dor, e pus sobre você um presente de alegria e um futuro de honra. Enquanto eu estudava essa palavra, ela falou muito forte ao meu coração. Eu não sei se ela foi da mesma forma para ti, mas ela teve um significado tão forte, mas tão forte, irmãos, que eu não sei nem explicar para vocês. E há muitos dias eu venho estudando ela e eu disse, eu preciso passar para as outras pessoas esse ensinamento. Em 1 minuto não dá, porque é muita coisa. Então vamos fazer uma live e vamos estar ali explicando direitinho para os irmãos entender. Essa foi a palavra, mas eu não posso estar despedindo vocês sem antes estar orando. Eu vou estar chamando a minha mãe para estar orando por vocês. Ela é aquelas mulheres que, como é que eu posso dizer antigamente? Tu reteté. Pois então, ela que me ensinou, ela guiou o meu caminho, a qual eu tinha que seguir. E eu posso dizer que ela é o meu espelho. Eu me espelho nela por conta que ela guiou o meu caminho até aqui. E com ela eu aprendi muitas coisas. Então eu quero chamar ela aqui para estar orando pela vida de cada um que está presente nessa live. Boa noite, paz do Senhor, irmãos. Pois é, gente, essa é a minha mãe, Alessandra, para quem não conhece. E pode falar. Deus abençoe a vida dos irmãos, né? Estou feliz porque eu fiquei emocionada, né, com a palavra que a minha filha preparou. Eu não conhecia a palavra, não ouvi, né? Estava acompanhando aqui junto com vocês. E toda honra e toda glória seja dada a Deus, né? Quero dizer para vocês que Deus, ele transforma vidas. O Espírito Santo, ele convence o homem da justiça, do pecado. Deus, ele nos transforma. Eu também tenho uma história, né, onde o Senhor, ele teve um encontro, um particular também comigo. E ele tirou muita coisa de mim. Ele tirou
vícios que eu tinha de bebida, de cigarro, preconceito. Então o Senhor, Ele me colocou numa mesa onde eu pude estar junto com Ele conversando. O Espírito Santo, Ele se tornou meu amigo. E durante esses 17 anos que eu estou na presença do Senhor, 15 anos, o Senhor, Ele tem transformado a minha vida, o meu caráter, o meu ser. E quando a gente busca, de todo o nosso coração, a gente busca Jesus, há uma transformação de vida, há uma libertação da nossa vida espiritual. Deus, Ele cura. Eu quero dizer para você que eu vou orar pela sua vida nessa noite. Se você tiver alguém enfermo aqui, eu vou orar pela sua vida. Seja qual for a enfermidade, eu vou orar pela sua vida. Vou também interceder pela sua vida se você estiver precisando de portas abertas, você estiver precisando de um milagre, algo sobrenatural que é impossível, né? Que está ao alcance das suas mãos. Eu creio que o Deus que nós falamos nessa noite, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, eu tenho certeza, se você tiver fé, você unir a minha fé, eu unir a fé junto com a de vocês, eu creio que Deus, Ele vai operar um milagre, sim. Você pode crer que Jesus, Ele é onipotente, onisciente, onipresente, Ele está aqui, Ele está aí. Ele conhece o que você tem vivido, Ele conhece o que você tem passado, Ele conhece a sua história, Ele conhece a sua dor, Ele conhece o porquê muitas das vezes a gente chora, muitas das vezes a gente se esconde num cantinho e a gente conversa com Deus e a gente chora junto com Ele e a gente conta a nossa vida para Ele. E o Espírito Santo, Ele vê, Ele intercede por nós, Ele intercede pela sua vida. Ele decanta, Lamanas. E Deus, Ele realiza o desejo do nosso coração, como Ele teve um encontro particular com essa samaritana. E a vida dela precisava ser mudada. Não é diferente da minha vida e não é diferente da sua vida. Eu creio que você nessa noite não chegou aqui por um acaso. Todos nós que viemos buscar e nós não chegamos ao Senhor Jesus, porque nós estamos falando dele aqui nessa noite, eu creio que é porque nós necessitamos dele. E tem coisas na nossa vida que só ele pode fazer. Eu tenho certeza que o milagre que você espera, que o milagre que você precisa, algo que você precisa na sua vida, só quem pode fazer é Deus. O impossível, quem pode fazer na sua vida, o sobrenatural é Deus. E assim como o Senhor, Ele tem feito, eu tenho vivido por fé. E tenho visto a manifestação do poder do Espírito Santo na minha vida. Meu Deus. Deus é um Deus que cura depressão. Tá, gente? Deus é um Deus que tira ansiedade. O Senhor, Ele abre as... Deus, Ele faz tudo na nossa vida, tudo. Como o Senhor, Ele tem feito na minha vida, graças a Deus. E assim, eu vou orar pela sua vida, tá? Eu vou orar pela sua vida. E eu creio que Deus, Ele tem um milagre para a nossa vida. Eu recebo daqui, você recebe daí. Amém? Então, eu vou orar, tá certo, gente? Eu vou interceder pela sua vida nessa noite, que seja feito na nossa vida, tá? Glória a Deus. Aleluia, Deus. Eu vou orar, tá, gente? Senhor, nosso Deus e Pai, Senhor e Santo de Israel, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Senhor, eu te apresento cada pessoa, Senhor, que aqui nessa noite, Senhor, se encontra nessa live, Pai. Eu vou ministrar, Senhor, uma palavra de bênção, de cura, de libertação, Senhor. De portas abertas, Senhor, sobre a vida de cada pessoa que aqui está, Senhor. Meu Deus, se há alguém desenganado, Senhor, se há alguém que chora, que está desesperado, que tem problema de depressão, Senhor, que está com problema de ansiedade, Pai amado e Pai querido, que olha para a sua vida, Senhor, e não vê saída, Pai. Meu Deus, eu profetizo, Senhor, através da palavra que foi ministrada, Senhor. Toda sorte de bênção, Senhor, virá sobre o teu povo, Pai. Que os cadeados, que as cadeias, que os portões, Senhor, que os ferrolhos, Senhor, se abram, Pai. Aonde tiver porta fechada, que se abram, Senhor, em nome de Jesus. Que essa pessoa, Senhor, se ela estiver enferma, Pai, traz cura, Senhor, sobre a vida, Senhor, deste homem, desta mulher, Senhor, que agora intercede junto comigo, o Espírito de Deus, o Espírito da verdade, toca na alma, toca no ser dessa pessoa,
Toca nas carnes, Senhor, arranca, Senhor, todo mal em nome de Jesus, Senhor. Traz providência, Senhor, para esta vida, Senhor. Traz socorro, solução, Senhor e Santo de Israel. Repreende, Senhor, todo espírito, Senhor, de depressão, todo espírito de ansiedade, Senhor e Santo de Israel, todo espírito de loucura, Pai amado e Pai querido. Lança por terra, Senhor. A tua palavra diz que é tu que quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo, Senhor e Santo de Israel. Tu é o dono, Senhor, da terra, tu que conduz a nossa vida, Senhor, é tu que traz providência sobre a nossa casa, é tu que traz providência sobre a nossa família, sobre os filhos, Senhor, sobre os casamentos, Pai amado e Pai querido. Restitui famílias nessa noite, restitui o lar, Senhor, restitui, Senhor, a vida, Senhor, do teu povo, Senhor, que está, Senhor, nessa noite aqui, Senhor, clamando por ti, Pai, aqueles, meu Deus e Santo, faz justiça, Senhor, sobre as causas, Pai amado e Pai querido. Ah, Deus Santo, julga, Senhor, a causa, Senhor, do órfão, da viúva, Senhor, daquele que foi injustiçado, Pai amado e Pai querido. Faz o mover, Senhor, na vida, Senhor, do teu povo nessa noite, Pai, que aqui está, Senhor, meu Deus, que da forma que eles entraram aqui, Senhor, que eles não venham sair, Senhor, da mesma forma, mas, Senhor, mas que eles venham ser curados, mas que eles venham ser restituídos, Senhor, através da tua palavra, através da fé, Senhor. Manifesta o teu poder nessa noite, Senhor, sobre a vida do teu povo, Senhor, e que toda sorte de bênção, Pai amado e Pai querido, que os cadeados, Senhor, que os ferrolhos se abram, Pai, que caiam por terra, Senhor, todo mal, toda perseguição espiritual, Senhor, caia por terra, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Abençoa o teu povo nessa noite, Pai, aqueles que estiveram aqui, Senhor, ouvindo, Senhor, a tua palavra. Sacia a sede, Senhor e Santo de Israel, Espírito de Deus, sacia a sede do teu povo, Senhor. Aquele, Senhor, que tem sede, Pai amado e Pai querido, Senhor, que faz transbordar, Senhor, águas, Senhor, águas vivas, Senhor, dentro de cada um, e que seja restituído, Senhor, e que seja restituído, Senhor, a vida de cada um, Senhor. Eu profetizo, Pai, eu profetizo, Senhor, sobre a vida, Senhor, e ministro a tua palavra, Senhor, sobre a vida, Senhor, dos teus servos, das tuas servas que aqui estão, Senhor, que caia por terra toda palavra de maldição, meu Deus. Por um caminho, Senhor, os nossos inimigos virão, mas por 7 caminhos eles fugirão da nossa presença, Senhor, meu Deus e Santo. Repreende toda palavra de maldição, Senhor, toda obra de bruxaria, toda obra de feitiçaria, Senhor e Santo de Israel, tudo aquilo que foi feito na Quibanda, na Umbanda, nos terreiros de Macumba, Senhor, dentro do cemitério, Senhor e Santo de Israel, tudo aquilo que foi projetado, Senhor, para destruir essa vida, essa família, este casamento, Pai amado e Pai querido, este lá, Senhor, que seja desfeito, Senhor, pelo poder do teu nome, Jesus. Ainda existe, Senhor, poder, Senhor, na terra, o teu sangue, Jesus, ainda há poder, Senhor. Então abençoa o teu povo nessa noite, Pai, em um nome santo de Jesus, Senhor, e operando tu, Deus, que impedirá, Senhor, na vida de cada um de nós. Que cada um receba, Senhor, que cada um de vocês recebam as bênçãos do Senhor, que vocês não vão sair daqui da mesma forma que vocês entraram, mas que eu creio que o Espírito Santo, ele convence cada um de nós da sua justiça, e que Deus, ele vai fazer justiça sobre as nossas vidas. Agindo Deus, gente, agindo Deus, quem vai impedir? Não existe inferno, não existe obra de macumba, não existe obra de feitiçaria que impeça o agir, que vai impedir o agir de Deus na sua vida. Eu quero dizer uma coisa para você: não tenha medo. Não tenha medo do futuro, não tenha medo do dia de amanhã, não tenha medo do momento difícil, não tenha medo da situação difícil. Ai, irmã, a gente está passando uma situação tão difícil, muita gente está. Não há impossível que Deus, ele não entre com solução. Quando acabar as suas forças, quando acabar as suas forças, Deus, ele entra com a providência dele. Então, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Foi um prazer estar aqui orando, intercedendo pela vida de cada um. Que Deus abençoe. Amém? E graças a Deus. Irmãos, essa foi a nossa live. Me digam aí, vocês gostaram? Deixa eu saber a opinião de vocês. A minha primeira live, não tenho muita experiência, né? Mas essa é a minha primeira. Amém. Deus abençoe a vida de cada pessoa que assistiu. Amém. Jefferson, Gabi,
Eu sou de Fortaleza. Amém, Jefferson. Glória a Deus. Ai, irmãos, eu fico feliz saber que vocês gostaram. Eu tava até nervosa, eu disse, meu Deus, como será a minha primeira live? Eu não sabia. E eu queria uns jovens assim na minha igreja. Amém, irmão, vamos orar pra Deus mandar. Amém, Wilson. Com certeza. Essa foi a primeira, mas aos poucos, como o irmão falou, eu vou aprimorando. E vai ter outras, com certeza. E eu vou estar avisando para vocês, com certeza, para vocês estarem aqui. Olha, temos um irmão de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Amém, irmão, eu creio. José. Eu acho que acredito que a gente tem aqui pessoas de vários cantos daqui do Brasil. Amém. Gabriel. Melhor que essa, só a próxima. Amém. Olha, gente, que interessante. A gente tem várias pessoas de vários cantos. E é bom saber que a minha life e as minhas pregações têm chegado a tão longe. Como eu falei, eu nunca imaginei estar aqui hoje. E nem estar falando desta palavra. Mas a gente não escolhe os nossos caminhos. Quando a gente entrega a nossa vida para Deus, a gente faz à vontade. E a gente tem aqui do Rio de Janeiro, Gustavo, Salvador, Minas Gerais, Suriname, Florianópolis. Amém. Do Maranhão. Eita. Tem outra de Fortaleza. Olha. Salvador. Estados Unidos. Amém. São Paulo. Olha, outra de Nordeste. Não. Mirandópolis. Gente, então eu agradeço muito por cada um que me acompanhou até aqui. Eu só tenho que agradecer primeiramente a Deus e depois a vocês que me acompanharam e me acompanham. E eu quero desejar um feliz ano novo, feliz 2023. Acredito que vai ser um ano aí de novidade. Se 2022 se foi um ano de lutas, que foi um ano difícil, 2023 ele vai ser um ano de bênção. Não só para mim, mas também para a sua vida. Eu acredito que vai ser um ano que vai ter muitas novidades. E acredito que a gente vai estar aí, contando, se alegrando. Então, um beijo a todos e uma boa noite. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Amém. Amém, irmãos. Não. A gente tá com uma dificuldadezinha aqui, mas vai dar certo.